Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de novo no canal para falar sobre um assunto muito importante e uma temática muito importante, porque esses últimos tempos não está sendo fácil, digamos assim, mundialmente falando. O mundo está vivendo períodos de grandes tensões políticos, econômicos, de ordem política, econômica, social e internacional e tal. Então, eu quero falar de um assunto que repercutiu aí na mídia nos últimos dias e que muito me interessa, sabe? Então eu estive fazendo uma pesquisa sobre isso e lendo e revendo algumas coisas, sabe? Que eu já estudei em outros momentos. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, porque sim, eu também gosto muito de estudar a Bíblia. Eu sou encantada com as profecias e o Apocalipse e tudo mais, né? A gente tem aqui nosso quadro aqui já do Paraíso Perdido do John Milton, que eu já falei algumas vezes sobre ele aqui, que é uma leitura assim muito boa, muito interessante também, tal, que vai falar um pouco sobre Bíblia também. Para quem conhece Bíblia, aquilo ali é um prato cheio. Então, eu vim falar aqui desse livraço aqui, que é um calhamaço, a gente chama calhamaço todo livro que é muito grande. A História dos Hebreus, do Flávio Josefo. Eu tenho essa edição capa dura. E assim, é um livro tão grande, gente, que ele tem pelo menos 1.500 páginas, tá, gente? 1.550 páginas, pelo menos. E aí, gente, eu quero falar sobre Israel e Irã. Daí eu fui pesquisar a história do Irã, porque assim, eu sou assim fissurada com essas coisas assim de profecia, de coisas assim que veio lá de trás. E aí eu lembrei algumas coisas e eu vim aqui compartilhar com vocês, já que eu, né, não, quando a gente adquire alguma coisa, conhece alguma coisa, eu creio que se a gente guardar só pra nós, vai morrer com a gente não vai contribuir com nada, né, com a humanidade, com nada. Então, eu não sei exatamente o que gerou todo esse conflito atual, mas eu, assim, gostaria de falar um pouco sobre a história da Pérsia e de como que ela foi importante ao longo da história de Israel e como que começou tudo isso, porque não é de hoje que é uma nação que muitas vezes até ali entrou em conflito com o povo de Israel nas épocas antigas. Então, gente, primeiramente aqui esse livro, situando vocês aqui, é um livro histórico, não é um livro bíblico, profético, sabe, espiritual, não, é um livro realmente histórico. Esse cara, ele foi lá e coletou todas as informações, investigou, fez uma investigação mesmo, bem profunda, e aqui colocou nesse livro toda a história do Antigo Testamento. Está aqui, inclusive história aqui você tem a história de Alexandre o Grande, Cleópatra, Marco Antônio, imperador, os imperadores de Roma, Agripa e todos aqueles imperadores que você imaginar ali de Roma tem aqui, sobre a Grécia antiga, sabe? Então, muita informação mesmo. Mas eu estou aqui na metade do livro, tá? Eu não terminei de ler esse livro todo. Mas é um livro de consulta, que você vai e volta. Então, aqui na parte que ele vai falar, no livro 11º, ele vai falar sobre a Pérsia. E olha só o que ele fala da Pérsia. A Pérsia, ela começou com o povo de Elão. Elão era filho de Sem. Sem, Cã e Jafé eram os 3 filhos de Noé da Bíblia. Vocês conhecem o Noé, a arca de Noé? Creio que vocês conhecem. Aquele, né, construiu uma arca para colocar todos os animais, porque o mundo se acabou com água e só a família dele sobreviveu. E sim, esses 3 filhos dele sobreviveram, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles habitou uma parte do mundo, sabe? E o Sem era um filho abençoado, né? Foi filho abençoado. O Ken que foi aquele filho amaldiçoado, né? Porque caçoou do Noé, por ele ter rido quando ele viu o Noé embriagado. E aí Noé acabou amaldiçoando o Cã, tá? Mas isso aí não tem nada a ver com miscigenação, tá bom, gente? Então, tem o Sem, o
Cã e Jafé. De Sem surgiu esse filho dele chamado Elão. E foi de Elão que surgiu os persas, gente. E a Pérsia de Ciro, ela compreendia, assim, de leste a oeste ali no Oriente Médio, sabe? Era um poderio muito grande, era tipo que nem na época do Alexandre o Grande, sabe? Era de cabo a rabo ali, tudo era da Pérsia. Então era um império muito grande, foi um império muito poderoso sobre a terra naquela época. E a gente está falando, assim, de uma época, centenas de anos antes de Cristo, gente. Então realmente é muito antigo. E esse rei, ele é nomeado, retrata ele na Bíblia em Esdras 1 e Neemias 3. E daí vai contando aqui tudo o que esse cara fez em vida. Ele é engraçado que ele liberta o povo de Israel, os israelenses, para que eles voltem para o seu país. Porque até então eles estavam prisioneiros. Sim, o povo de Israel, eles foram prisioneiros em vários países. Eles sofreram perseguição de vários países ao longo da história. E o segundo que é o sucessor dele, gente, seu filho, é o Xerxes. O Xerxes, sucessor de Dario, seu pai, herdou todo o reino da Pérsia. Bom, e ele permitiu que Esdras, o sacerdote, retornasse com grande número de judeus a Jerusalém. E ele fez tudo o que Esdras queria. E assim, é muito interessante como foi essa história. E aí, depois disso, veio a história de Neemias. E Neemias obtém de Xerxes licença para reconstruir os muros de Jerusalém. Termina essa grande obra. Olha só como as peças foram importantes. Então, querendo ou não, Israel viver em paz com esse país é muito bom para ele. Ao longo da história foi muito bom para ele. Enfim, mas a Bíblia, ela está repleta de profecias lá em Jerusalém, lá em Jeremias, em Isaías. Então, é normal ele sofrer, sabe, padecer essas perseguições, porque isso está escrito na Bíblia. Então, meio que todos aqueles que conhecem disso e seguem isso, acreditam nisso, eles sabem que realmente o que iria acontecer com o povo de Israel. Eles continuariam sendo perseguidos ao longo da história, mas nunca serão derrotados, destruídos. Enfim. Daí quem sucede Xerxes é o Artaxerxes, também conhecido como rei Assuero, o marido da rainha Esther. Sim, e essa história é muito interessante porque o Xerxes, ele repudia sua mulher Vasti. Se eu não me lembro, se não me falta a memória, Vasti era uma mulher assim muito orgulhosa, sabe? Uma mulher meio que rancorosa. Era uma mulher assim, digamos que que não agradava os olhos de Xerxes. Então ele repudia Vasti, simplesmente repudia. E aí ele pede para ele faz uma seleção de todas as mulheres mais lindas da Pérsia. E aí surge a rainha Esther, até então, a plebeia Esther. E ela tinha um tio chamado Mardoqueu, que a acompanhava e cuidava dela em todas as coisas. E olha só, Deus coloca a Esther ali no meio daquele povo, justamente para livrar, no meio do Império Persa, para livrar o povo de Israel. Porque o povo de Israel ele ia ser destruído. E é interessante que Mardoqueu, o tio dela, ele é persuadido, Ele é persuadido, não Mardoqueu, o Xerxes, o rei Assuero, ele é persuadido por Amã, que era um mensageiro lá do rei, que ficava sempre lá.
e ele persuade o rei a exterminar todos os judeus. Assim, mas o rei Xerxes, o rei Assuero, o Artaxerxes, ele não sabia que a Esther era judia. Ele não sabia, simplesmente. Porque ela tinha sido criada ali pelas redondezas. E ele não sabia da ascendência dela. Entende? Então ela assim guardava isso a 7 chaves dentro do coração dela. Só ela e Deus, entre ela e Deus. Porque ela sabia que o Deus dela tinha colocado ela ali numa grande missão. Pra completar uma obra ali, uma missão que ela tinha, sabe? Pra vida dela. Então é algo muito interessante esse ponto. Então, esse Amã, ele pede para o Xerxes enforcar o tio da Esther. Aí interessante essa história, é muito interessante. No lugar de tudo, quem é enforcado nem é o Mardoqueu, foi ao contrário, foi o Amã. Quando o Artaxerxes descobre que eles tinham armado essa cilada e que a esposa dele ia ser destruída, ia morrer porque ela era judia, aí ele não aguenta em si e ele vê o quanto que Amã era perigoso, o quanto que Amã estava tramando, estava traindo o rei, a sua própria esposa e o rei. Então, assim, foi uma história muito impactante e essa é uma história muito impactante, a história de Esther. Interessante que após essa libertação do povo de Israel, esse escape que Deus deu para Israel, após algum tempo, né, do reinado da Pérsia, vem Alexandre o Grande, que vai conquistando ali todo o Oriente Médio, né? Ele era da Macedônia, e ele vai conquistando, ele era um lutador, um guerreiro, e ele, inclusive, ele tem profecia sobre ele na Bíblia, vocês sabiam? Então, ele era um homem, assim, esbelto e muito, assim, especial, digamos assim. Com certeza, na história, ele marcou a história, né? Até hoje ele é falado, assim como a Cleópatra. E assim, ele fundou a cidade de Alexandria, para vocês terem uma ideia, né, na Grécia, que dizem que lá tinha a maior biblioteca do mundo, assim, que tinha vários conhecimentos antigos, de vários estudiosos que iam lá e depositavam esses livros lá. E tinha Hepátia, que era uma matemática que viveu naquela época. Então, assim, era foi uma época assim, esplendorosa para a Grécia essa época. Mas em 330 a.C., Deus permite com que Alexandre o Grande conquiste toda a Pérsia e destrua a Pérsia, sabe? Até ela se tornar esse país bem minúsculo que é hoje, sabe? Só que de um lado ela tem tem o Oriente Médio do lado e do outro lado tem outro país muito estratégico que protege o Irã. Então ele meio que é protegido por estar numa área assim bem estratégica, sabe? Mas a gente sabe que o Irã é um dos países hoje em dia que mais inflige os direitos humanos, assim, principalmente das mulheres. Muitas mulheres não podem nem estudar, por exemplo. Então, já teve uma atrocidade, inclusive alguns anos atrás, no Irã, que uma mulher, se eu não me engano, mutilaram alguma parte do corpo dela, ou atearam fogo, alguma coisa assim, porque ela estava indo estudar, ela queria estudar, fazer faculdade e tal. Então, gente, é assim, realmente é muito complicado. Defender o Irã é muito difícil. Então, gente, para você ver como que todos esses povos que existem hoje, uma época, eles já guerreavam com Israel lá atrás, lá na história. E esse nome Irã, nem sempre, né, foi Irã, o nome daquele país. Antes era Pérsia, o nome do país. Só como eu falei pra vocês, a Pérsia compreendia um território muito grande. Então, um dos chás ali, um chá da época, em 1934, altera esse nome de Pérsia para Irã. Bom, Irã é conhecido pelos seus tapetes também. Tem uma cidade chamada Persépolis, se eu não me engano, que é muito famosa e
É muito legal de conhecer até, tem uma iguaria, uma culinária bem legal, assim, Irã. É um país que eu conheceria, sim, mas não na época da guerra, mas eu sim conheceria, assim, como Israel. Então, enfim, eu gosto da variedade de cultura, tudo mais, mas tem alguns países que é realmente difícil de defender e é difícil de você até entrar lá, dependendo do tipo de pessoa que você é. Por exemplo, se você for cristão, se você for homossexual, ou se você defender tal ideologia, você pode ser preso simplesmente naquele país. Se você levar uma Bíblia, você pode ser preso. Então é muito complicado. Então é isso, gente. Essa foi nossa análise de hoje sobre a história, um pouco de geografia política. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído aí com vocês pra gente entender um pouco esse momento que a gente está vivendo no mundo. Então inscreve-se aí no meu canal, compartilha, curte, comenta aí se você gostou. Enfim, se você tem algum comentário a fazer sobre, para complementar o meu pensamento também, estamos aqui para contar, para complementar ideias. E é isso aí. Beijos e até mais.